ótica e segmento anterior. O que tem em comum? A moça que chora de tanto rir, a que chora de tristeza, o crocodilo que chora lágrimas de crocodilo e as crianças que acabam chorando, lacrimejando durante esse jogo do pisca. Todos esses são atos que eliciam um reflexo de lacrimejamento importante. Um balde de água jorra dentro dos olhos e os olhos não comportam essa quantidade de água que escorre e nós choramos. Esse brotar de água dentro dos olhos é a responsabilidade da glândula lacrimal principal, que está situada atrás do osso frontal, acima dos olhos. E esta grande glândula, responsável pela produção de uma grande quantidade de água, não é a única envolvida na manutenção da superfície ocular. A superfície do olho é recoberta também por muco e por lípide. Cada uma dessas camadas é produzida por glândulas específicas. No fim das contas, a superfície ocular tem uma camada fina de gordura, uma camada bastante espessa de água e uma camada também fina de muco. Essas três camadas em conjunto dão a homeostase do globo ocular externo. Lípides são formados fundamentalmente nas glândulas de meibômios. Essas glândulas que estão dentro da pálpebra produzem gordura e essa gordura sai atrás dos cílios e entra dentro do olho, boiando em cima da camada de água. Existindo algum bloqueio dessas glândulas, existe, portanto, uma menor produção e menor proteção contra a evaporação da água. A água, então, sai mais facilmente do olho, o olho fica mais ressecado. Em alguns casos, esse bloqueio também produz abscessos agudos, que conhecemos como ordéolos, ou cronificados, que nós conhecemos como calásio. O que nós vemos nessa figura abaixo é exatamente uma integridade da camada lipídica com a manutenção da camada aquosa ou uma ruptura dessa camada lipídica com a evaporação da água. Condições externas como ar-condicionado, falta de piscar durante a leitura ou mesmo trabalhar durante muitas horas seguidas pode agravar o olho seco. Olho seco que em geral já vem de algum distúrbio das glândulas de meibômios. Esses olhos que são avermelhados, e os pacientes de vez em quando relatam como olhos cansados, têm a vermelhidão mais importante na fenda palpebral, que nós chamamos de equador, e nas regiões que estão protegidas pela pálpebra superior e inferior, em geral esses olhos são mais claros. A córnea é a representante mais importante do segmento anterior do olho, no sentido de ser uma estrutura mecânica e óptica. Do ponto de vista mecânico, ela é a principal barreira externa contra a penetração, por exemplo, de corpos estranhos intraoculares. Por outro lado, ela é a principal lente ocular por separar o ar do estroma corneano. Para tudo isso, ela precisa ter todas as características. As características em verde têm relação com a sua estrutura, em azul tem relação com a sua parte óptica. Sua resistência dificulta as perfurações oculares. Impermeabilidade controla a entrada e saída de água. Ela é altamente sensível, podendo ativar o sistema nervoso autônomo, periférico. A elasticidade mantém a sua forma. Como órgão vivo, responde a insultos com descamação, divisão, repovoamento e cicatrização. Sendo homogênea, não permite a dispersão da luz, e aqui já entramos nas propriedades ópticas. Ela tem alta transparência, deturgescência e camadas antirreflexivas, permitindo a transmissão de alta porcentagem da própria luz, e nós vamos ver isso em detalhes a seguir.
tem uma alta convexidade, tornando-a uma potente lente convergente, possui um alinhamento com as outras estruturas oculares, como o cristalino e a mácula, impedindo a distorção das imagens, e uma forma não esférica, ou seja, asférica, dando-lhe uma ótima qualidade óptica. Portanto, como barreira impermeável, resistente, sensível, elástico e viva, como ótica homogênea, transparente, deturgescente, antirreflexiva, convexa, alinhada e asférica. Parece muita coisa, alguns conceitos são relativamente profundos, outros são bastante fáceis de entender e bastante lógicos, e a ideia é que existe uma viagem entre esses conceitos todos e o entendimento da ótica ocular relacionado ao segmento anterior do olho. A impermeabilidade corneana é dada pelo seu epitélio, que possui inúmeras células, todas elas obviamente com membranas celulares, que são formadas fundamentalmente por lipídios, que são muito hidrofóbicos e a água, portanto, não penetra o epitélio. Quando existem lesões no epitélio corneano, como o que vemos aqui pintado em amarelo, nós temos as úlceras de córnea, que podem ser extensas, como esse caso de uma queimadura, ou pontiformes, como esse uso excessivo de lente de contato e olho seco, que nós vemos um pouco mais abaixo e à direita. Córnea, por sua resistência, impede a entrada de corpos estranhos intraoculares. E isso se dá pelo arranjo das fibras colágenas altamente resistentes. Aqui nós vemos uma imagem de uma descemetocele. E isso é uma perfuração ocular que ainda não é completa. Isso acontece quando, no caso, existiu um consumo de estroma corneano por uma inflamação crônica importante, crônica no sentido de não ser de um dia para o outro, mas de alguns dias, ou, no caso da direita embaixo, vocês veem um abaulamento da face anterior da córnea, no caso por um ceratocone, que é uma doença congênita, aonde o próprio estroma corneano tem uma elasticidade maior, portanto uma resistência, uma plasticidade menor. Ela é altamente sensível e a inervação provém da divisão oftálmica do trigêmeo via nervos ciliares longos, que adentram a córnea. A partir desse ponto eles perdem a bainha de mielina, porque precisam continuar transparentes, e formam um plexo subepitelial perfurando a membrana de Bowman. A sensibilidade da córnea é mais ou menos igual à sensibilidade da ponta dos dedos e da língua. E nós temos um teste chamado estesiometria que mede essa sensibilidade. Pela bainha nervosa dos nervos corneanos, alguns micro-organismos pequenininhos, como os herpes, vírus, se disseminam a partir do gânglio trigêmeo e alcançam o epitélio corneano, causando frequentemente uma perda de sensibilidade temporária. Isso é importante. Essa fotografia de cima mostra os dendritos, que são muito típicos dos herpes corneanos. E um dos testes é encostar a pontinha de um algodão no olho do paciente que tem essa lesão e ver que existe uma diminuição da sensibilidade causada por esse vírus. Por que é importante? Porque a diferenciação entre uma ceratite, alteração da córnea por herpes ou não, implica na terapêutica. O herpes se dá muito mal com corticoide, por exemplo. Então, essa é uma das razões de se pedir para o paciente com conjuntivite voltar ao consultório antes de começar o tratamento. A elasticidade da córnea faz com que ela retorne à sua posição original, por exemplo, depois que o paciente pisque, porque senão nós iríamos piscar e como um papel a córnea iria continuar amassada e a visão ia ficar muito pior. A medida da pressão ocular, ela funciona levando em consideração a elasticidade da córnea. Então esse aparelho encosta na córnea, que é o tonômetro de aplanação, ele exerce uma pressão, a córnea exerce pressão contrária, que tem a ver com a pressão ocular mais a elasticidade corneana, e desse equilíbrio nós conseguimos ver qual é a pressão ocular estimada. A córnea é viva, portanto existe migração celular e o endotélio ele é vivo também, que é a parte mais posterior da córnea, e ele retira
água de dentro da córnea. A função endotelial é muito importante e quando ela é perdida, os transplantes são necessários. A córnea em si não tem vaso. Os vasos ficam no limbo, na parte transicional entre a córnea e a esclera forrada de conjuntiva. A córnea retira o seu suprimento de oxigênio do ar. Por isso, à noite, quando as pálpebras estão fechadas, e aí ela retira o seu suprimento de oxigênio dos vasos da parte interna da pálpebra, a córnea tem um certo edema. Então, nós acordamos com a visão um pouco diferente do que como quando nós dormimos, porque a córnea fica um pouco mais edemaciada e, portanto, um pouco mais plana. A homogeneidade desse tecido é fundamental para que a luz consiga atravessá-lo sem sofrer nenhum bloqueio e voltando para o observador na forma de luz dispersa. Qualquer alteração nessa homogeneidade no espaçamento das fibras colágenas faz com que a córnea fique muito mais opaca. Essa opacidade é o que causa, por exemplo, fotofobia ou aversão à luz depois ou durante as conjuntivites e quando as conjuntivites atingem a córnea e viram ceratoconjuntivites virais, como é o caso dessa fotografia embaixo, tanto à direita como à esquerda. Os pacientes têm esse sintoma muito exacerbado e isso é um bom marcador para ver se está melhorando ou se está piorando esse tipo de manifestação infecciosa. Outras características desse tecido: transparência e deturgescência, e elas são relacionadas. Então a córnea só é transparente porque ela é deturgescente, porque ela mantém a distância entre as fibras de colágeno fixa. Deturgescente ao contrário de edematosa. Então córneas edematosas são brancas, como essa córnea que está aqui embaixo, porque a distância entre as fibras do colágeno aumentou, porque entrou mais água na córnea, porque o endotélio, que nós falamos há 2 slides atrás, está defeituoso. Esse tipo de alteração se chama ceratite bolhosa e demanda uma reposição do endotélio. É interessante notar que nos tecidos oculares transparentes, e vários tecidos assim são, como a retina, por exemplo, a córnea e o cristalino, edemas significam embranquecimento desse tecido. Então, olhando para a retina e vendo uma retina branca, em geral uma retina com edema. Córnea branca, córnea com edema. Cristalino opacificado, cristalino tem edema. Como dissemos, transplantes de córnea são necessários quando a córnea está opacificada ou quando a face posterior da córnea, que é o endotélio, não funciona mais. Esses transplantes desse slide são transplantes que são totais, chamados transplantes penetrantes. Se retira a córnea do paciente receptor, se joga ela fora, pode ir para anátomo patológico ou não, não importa, e se coloca uma córnea do paciente doador. Paciente doador, morto, aonde o banco de olhos vai processar essa córnea e não existe córneas incompatíveis a princípio, nós não fazemos dosagem HLA nem nada, se coloca as córneas nos pacientes porque a taxa de rejeição é relativamente pequena, porque a córnea não tem vaso, como nós já vimos. Hoje em dia se faz transplantes lamelares, de pedaços da córnea, só o pedaço posterior, só o pedaço anterior. Isso é interessante porque se nós deixarmos o endotélio, a parte posterior do paciente, no paciente, e se o endotélio estiver bom, o problema for superior, isso é possível, a chance de rejeição diminui muito. Principalmente a chance de rejeição endotelial. Essa é inexistente, porque eu deixei o endotélio do paciente com ele mesmo. E essa é a rejeição potencialmente mais danosa. Se nós tirarmos o endotélio e mantivermos a parte superior, é possível fazer uma cirurgia que é relativamente pouco invasiva e pode ser repetida algumas vezes. Então esses transplantes hoje são realizados de um modo muito mais frequente do que os transplantes penetrantes. A córnea tem uma propriedade interessante de antirreflexo, tanto que quando o paciente morre, vocês veem o olho dele mais opaco, porque a água, a lágrima que é produzida continuamente, para de ser produzida, ela fica mais opaca. E nós vemos, bom,
esse indivíduo aqui não tem mais uma vitalidade corneana. Por sua convexidade, ela é uma lente extremamente potente, não só pela convexidade. Ela tem mais ou menos 40 dioptrias, 40 graus de poder positivo. Ela converge a luz muito, mas ela tem também o seu poder relacionado a um poder dióptrico que faz a separação do ar e do estroma corneano. O índice de refração do estroma corneano é muito superior ao do ar, portanto a luz ela sofre um desvio muito grande quando ela bate no filme lacrimal e entra para dentro da córnea. E isso é necessário porque o tamanho do olho é muito pequeno para existir uma convergência dos raios que vêm do infinito na fóvea. O alinhamento das lentes oculares não é uma coisa tão óbvia, mas ele é fundamental. Então, se existir desalinhamento, lente intraocular pós-cirurgia da catarata desalinhada, a própria córnea com um ceratocone que vocês viram lá atrás desalinhada, pode causar efeitos importantes à visão dos pacientes. Então, a característica de ser alinhada é importante nesse dióptrico. E por último, uma característica que não é óbvia, mas que é muito relevante, que é a forma dessa superfície, e é uma superfície não esférica. Superfície esférica é como se fosse a secção de uma bola de bilhar, onde cada pontinho da superfície tem a mesma distância do centro da superfície, do centro geométrico dessa bola. E então nós temos uma lente totalmente esférica, e pelas regras ópticas, lentes esféricas produzem uma aberração, ou seja, uma deformação, um desvio da focalização, chamada aberração esférica. Para contrabalancear isso, natureza deu para a gente uma superfície, uma lente que é asférica, não esférica, aonde a sua periferia, e vocês veem aqui nessas duas lentezinhas, essa vermelha e essa azul, a periferia da lente vermelha ela é mais plana do que a periferia da lente azul. A córnea da gente é mais parecida com essa lente vermelha do que com essa lente azul. Isso é uma característica natural das córneas, elas vêm assim. Mesmo vindo assim, elas têm ainda uma qualidade óptica abaixo do ideal. Por isso nós temos a pupila, que ela bloqueia os raios periféricos, mesmo existindo esse bom trabalho aí da natureza em relação à córnea da gente. Então a gente tem uma visão que é produzida pela córnea central, que é relativamente asférica, e mesmo assim a gente precisa de um sistema nervoso central altamente sofisticado para poder ter a percepção não só do detalhamento, mas também de movimento, de forma e da abstração toda. A córnea é a maior responsável pela refração dos raios que vêm do ar para dentro do olho. Porém, em geral, é o tamanho do olho que manda na miopia, hipermetropia ou ametropia, ausência de deformidade que causa borramento visual. Olhos pequenos, como esse central da figura, tem hipermetropia. Por quê? Porque o foco se dá após a retina, hipermétrope. Uma hipometropia, e nós não chamamos de hipometropia nenhuma, nós chamamos de miopia, se dá quando os olhos são longos, e esses olhos longos eles vão além de onde eles deveriam ir, o foco então é antes da retina. Essa figura mostra o foco parando, a luz parando nessa região. Porém, não é bem assim que acontece. Os raios continuam andando e fazem um borrão nessa região da mácula, dando uma imagem borrada para o paciente. Nós podemos corrigir isso com lentes. Então, lentes convexas corrigem a hipermetropia. São lentes mais fortes que puxam o foco para dentro do olho. Lentes côncavas que diminuem o poder total do olho empurram o foco para a retina. A característica clínica dos míopes é enxergar bem para perto e mal para longe. Isso é universal.
Esse é o sintoma que os míopes contam. Eu não enxergo longe e eu enxergo perto. Os astigmatas, que nós não falamos no slide anterior, podem ser encarados como um tipo de miopia. Na verdade, eles têm uma curvatura diferente em cada meridiano do olho, fazendo com que os raios podem se focalizar no meridiano vertical e não no horizontal, e vice-versa, ou em meridianos oblíquos. De qualquer jeito, uma característica interessante dos astigmatas é essa visão de letra dupla. Então, nós temos uma sombra em volta das letras. Os hipermétropes pertencem a outro universo. Então, hipermetropia, do ponto de vista visual externo, são aqueles olhos grandes vistos através de lentes de óculos. Esse é um personagem do Chico Anísio que se chamava Silva. Então, o olho dele é muito grandão. O olho é normal, mas a lente do óculos é uma lente convergente muito potente. Ela amplia o que está depois dela. Parece que os olhos são muito grandes. Recapitulando, quem tem hipermetropia tem o olho pequenininho. A imagem deveria se formar na retina, se forma após a retina, e nós precisaríamos de uma lente convergente importante para puxar a imagem para a região da retina. Isso não acontece naturalmente, mas nós somos dotados de um mecanismo natural que funciona com um músculo que se chama músculo ciliar, e é um músculo redondo, circular, que circunda toda a lente intraocular, e ele é ligado a essa lente intraocular por ligamentos que nós chamamos de zônula. Muito bom. Vamos imaginar então um músculo circular ligado a uma lente interna por ligamentos. Se esse músculo se contrair, nós vamos diminuir a secção transversal dele e nós vamos afrouxar a tal da zônula. Essa região vai ficar mais frouxa. Ficando mais frouxa, a lente de dentro do olho, essa lente daqui que é o cristalino, vai ficar mais gorda. Ficando mais gorda, ela fica mais poderosa. Ficando mais poderosa, ela puxa a imagem para a retina. Hipermétropes, portanto, usam de um mecanismo que se chama mecanismo de acomodação. Isso acontece também em pessoas que não têm hipermetropia, nós todos, mas que quando vamos ler, nós precisamos fazer uso desse mecanismo para focalizar para perto as imagens. A acomodação funciona dependendo da idade das pessoas e até certo ponto. Por que isso? Porque conforme o tempo passa, o cristalino, aquela lente de dentro do olho, vai ficando mais dura. E a musculatura, mesmo mantendo o seu poder, não consegue deformar tanto a lente. Nós não conseguimos fazer uma lente tão forte. E é isso que mostra esse gráfico aqui, com um decaimento da acomodação ao longo do tempo. Então, a acomodação, que aos 10 anos é de até 14 graus, nos 70 anos é de aproximadamente 2 graus. E vocês veem aqui uma fase de declínio importante por volta dos 45 anos de idade, que é quando os pacientes começam a se queixar de visão para perto. Eles perdem a visão para perto, eles viram presbitas por volta dos 45 anos, porque a acomodação não acompanha mais o que eles precisam para a focalização de objetos próximos. E em crianças? Crianças também têm hipermetropia? Tem, claro. Crianças em geral têm hipermetropia, nascem com olho pequeno, óbvio, e têm um mecanismo de acomodação muito importante. De novo, até certo ponto. Agora, imaginem se a criança tiver hipermetropia em um dos olhos e não tiver hipermetropia no outro olho. E é o que nós vemos também nesses reflexos vermelhos, que são diferentes, porque um olho tem um grau diferente do outro. Ou, se a criança tem um olho virado para a imagem e o outro virado para outro lado, como essas duas crianças aqui de baixo. Nesses casos todos, o que acontece é que um dos olhos recebe uma imagem boa e o outro olho recebe uma imagem borrada. Quando um olho recebe uma imagem boa e o outro uma imagem borrada, nós temos, até os 7 anos de idade, um mecanismo de supressão. E esse mecanismo foi muito bem descrito por Hubel e Wiesel, que ganharam o Prêmio Nobel
com a descrição do local onde isso acontece, que é o corpo geniculado lateral, essa região, que depois dos 8 anos de idade não consegue mais transmitir a informação visual dos olhos das vias ópticas até o córtex. Então, em casos de vista cansada, e aqui a gente tem uma figura do lazy eye, ou, mais corretamente, ambliopia, nós temos um olho normal, vias ópticas normais, cérebro normal, mas o corpo geniculado lateral atrofiado. Esse corpo geniculado faz com que a informação visual não chegue ao cérebro, então o olho que teve uma estimulação menor durante a infância não enxerga tão bem na vida adulta. Existe um consenso em relação à ambliopia. O tratamento para ambliopia é oclusão. Então nós vemos aqui uma oclusão, e essas oclusões não devem ser feitas nos óculos, mas sim diretamente na pele do paciente. Deve-se ocluir o olho bom para estimular o olho ruim. De novo, isso deve ser feito até os 6, 7 anos de idade. Por isso é tão importante medir a visão de um olho em separado em relação ao outro olho em crianças nessa idade.